cidades futuristas, campos medievais ou, até mesmo, outros sistemas solares. Histórias de amor, terror, heroísmo, ficção científica, guerra, superação e libertação. Guerreiros, magos, vampiros, clérigos, bruxos, bárbaros, bandidos e, no meio de tudo isso, você. Eis os ingredientes para um bom jogo de RPG, um gênero que a cada dia ganha mais adeptos e que continua impulsionando a indústria de videogames a perseguir inovações. Hoje, vamos conhecer a origem e a evolução destes jogos, cuja história transcende os videogames e que às vezes até se confundem com o cinema e a literatura. Mas antes, inscreva-se no canal, ative o sininho e embarque com a gente em mais uma viagem no tempo. Em 1974, foi lançado o primeiro RPG de mesa que se tornaria referência para todos os outros que vieram depois, Dungeons and Dragons. Inspirado na mitologia de Senhor dos Anéis, o jogo de tabuleiro foi tão influente que muitos dos seus fundamentos continuam a ser empregados em vários títulos de videogame atuais. Em Dungeons & Dragons, os jogadores começam criando um personagem e jogando dados para definir quais pontuações serão concedidas a cada um de seus atributos. Outros fatores como raça, classe e facção influenciam as características de cada personagem. Elementos como a narrativa detalhada e progresso dos personagens também derivam diretamente das mecânicas encontradas no jogo. No decorrer da aventura, o sucesso no combate também depende, entre outros fatores, do resultado obtido nos dados, o que acrescenta um fator de imprevisibilidade à experiência. A diferença mais óbvia dos RPGs nos videogames é a ausência da figura do mestre. Nos RPGs de mesa, o mestre é o responsável por criar o mundo e controlar todos os aspectos da aventura para os outros jogadores, desde eventos climáticos como chuva e vento, até encontro com inimigos e interações com outros personagens não jogáveis. No videogame, todas essas ações são determinadas pelo computador. A história dos RPGs eletrônicos se iniciou quando computadores ainda eram considerados coisa de filme futurista. Não era para menos. Pesando toneladas e ocupando o espaço de várias salas, somente grandes empresas e universidades dispunham da estrutura necessária para abrigá-los. Esses computadores eram conhecidos como mainframes. E foram justamente os mainframes das universidades americanas que testemunharam os primeiros RPGs de computador. Programados por estudantes, esses RPGs eram o puro suco da clandestinidade. Afinal de contas, os administradores dos gigantescos mainframes não ficavam nada satisfeitos em ver a preciosa memória de seus computadores, que na época era caríssima, sendo desperdiçada em joguinhos. Quando descobertos, esses jogos eram deletados sem dó nem piedade, o que fez com que muitos desses esforços pioneiros fossem perdidos para sempre. Alguns, no entanto, conseguiram escapar da destruição em massa e hoje servem como legado das origens dos RPGs em videogames. Talvez o exemplar mais antigo desses precursores de RPGs modernos seja Dungeon. Criado em 1975, o jogo é fortemente baseado em Dungeons & Dragons, usando um sistema de atributos de personagem, combate em turnos, equipamentos, exploração e tesouros. O objetivo do jogo era entrar no calabouço, obter 20.000 pontos de experiência e conseguir sair de lá vivo para ter o seu nome registrado no Hall da Fama como um aventureiro bem-sucedido. Nada mal para um jogo de quase meio século, não é mesmo? Com fortes limitações tecnológicas, muitas das experiências criadas nesta época consistiam basicamente de texto. Colossal Cave Adventure foi o primeiro exemplo deste tipo de jogo que ficou conhecido popularmente como ficção interativa. Nele, os comandos são inseridos pelo teclado na forma de frases imperativas, como puxa a alavanca. Após o comando,
O jogo fornece descrições detalhadas do mundo ao redor do jogador e das consequências de sua ação. O título eventualmente foi disponibilizado na ARPANET, espécie de precursora da internet, e acabou inspirando diversas outras aventuras ao redor do mundo. Em 1977, a Apple passa a produzir o primeiro computador doméstico a cair no gosto do público, o Apple II. Com ele, finalmente as pessoas puderam experimentar RPGs no conforto de seus lares, sem precisar recorrer aos colossais mainframes. Em 1979, Temple of Apshai é lançado para o Apple II. Com gráficos caprichados para o seu tempo e um sistema de combate por turnos, mas com mecânicas em tempo real, ele é considerado o primeiro RPG de ação da história, um feito impressionante para a década de 70. A Calabeth, World of Doom, estreia no Apple II em 1979 e seria o jogo que daria origem à famosa franquia Ultima. Apesar da tecnologia rudimentar, o jogo ousava em trazer uma perspectiva em primeira pessoa, enquanto o jogador explorava calabouços e personagens que precisavam consumir comida regularmente para poderem sobreviver. No ano seguinte, Rogue é lançado de forma gratuita, apresentando inimigos e tesouros espalhados aleatoriamente pelo mapa, além de introduzir um sistema de morte permanente. Essa estrutura inaugurou o gênero roguelike, que em tradução livre seria algo como semelhante a Rogue, o título que estabeleceu suas bases. 1980 também viu o lançamento de Odyssey, The Complete Adventure, o primeiro jogo a apresentar um mapa completo do mundo, no qual o jogador podia navegar livremente e escolher qual região desejava explorar, podendo encontrar inimigos ou aliados pelo caminho. A partir da década de 80, as diferenças tecnológicas entre o Oriente e o Ocidente tornam o registro da história dos RPGs mais complicado. Isso porque, no Japão, os computadores não eram acessíveis ao público em geral, o que acabava alienando o público japonês dos lançamentos de RPGs americanos. Isso acabou dividindo o mercado em dois nichos distintos e com características próprias: os RPGs de videogames e os RPGs de computador. No próximo vídeo, iremos mostrar como os RPGs nasceram e se desenvolveram nos consoles, adaptando seu formato às características e limitações dos videogames da época. Portanto, se a sua praia for aproveitar os RPGs nos videogames, aceite o nosso convite para mergulhar fundo com a gente na parte 2 da história dos RPGs, onde a evolução tecnológica ditou os rumos das inovações que fizeram dos RPGs um dos gêneros de maior popularidade da indústria dos videogames. Um abraço e até lá!